Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o adicional de insalubridade e de periculosidade. Quanto ao adicional de periculosidade, nós temos a norma regulamentadora número 16, que vai nos trazer quais são as atividades e operações que são perigosas e que impliquem em risco acentuado por conta de exposição permanente do trabalhador. A primeira atividade em que o trabalhador pode ter o adicional de periculosidade é ou manuseio ou adentrar em áreas em que contenham inflamáveis, como por exemplo tintas. Temos também ou adentrar ou manusear explosivos, como por exemplo gerador. E também a energia elétrica. Quanto à energia elétrica, ela é bem famosa principalmente no metrô. No metrô existem vias em que lá passam energia elétrica. Para o metroviário adentrar naquela via para fazer manutenção ou limpeza, há necessidade de que seja desenergizada. Mesmo que ele adentre de forma desenergizada nas vias do metrô, é óbvio que por ali passa-se energia elétrica e que pode ocorrer uma energização acidental, e assim sendo, há o que se falar do que adicional de periculosidade. Outra atividade que gera o adicional de periculosidade é em casos de segurança, que fazem segurança tanto pessoal ou patrimonial. Por eles estarem expostos a roubos, a violência física ou qualquer outro tipo de violência, gera-se o adicional de periculosidade para eles também. Constatado que você pratica esse tipo de atividade, que você tem um adicional de periculosidade, gera-se o adicional de periculosidade sobre 30% do seu salário. Uma grande pergunta nesses casos é: mas eu já recebo o EPI, eu recebo todos os equipamentos de proteção necessários. Isso não inibe o risco? Não se inibe o risco de forma nenhuma. Vamos pegar o exemplo do gerador. Se você estiver dentro de um ambiente em que tenha o gerador, se você estiver usando um dos equipamentos individual, por exemplo, um capacete e um colete, se explode aquele gerador e você está perto desse gerador, não vai ser um capacete, não vai ser um colete que vai evitar com que você sofra as consequências daquela explosão. Agora, falando sobre a insalubridade, nós temos a INR 15, a norma regulamentadora número 15, que vai trazer pra gente quais são as atividades que, quando você excede o limite tolerado, vai acabar gerando esse adicional de insalubridade. A primeira atividade é o ruído de forma contínua e intermitente. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa em que tenham máquinas, o barulho daquelas máquinas ele acaba sendo tão forte e sempre que acaba danificando a sua audição, acaba danificando a forma como ele traz transtornos muito graves para o trabalhador. Os decibéis que precisam ultrapassar para que seja classificado como adicional de periculosidade é 85. Então, passou de 85 decibéis, significa que você tem direito ao adicional de insalubridade quanto o ruído. Nós temos também outra forma de adicional de insalubridade por ruído, que é o ruído por impacto. É aquele ruído estrondoso, aquele ruído um pouco mais forte, que dura em torno de 1 segundo, como por exemplo uma martelada. Ele dura rápido, é 1 minuto, mas ele também danifica os seus ouvidos e, assim sendo, gera o adicional de insalubridade. Temos também a exposição ao calor excessivo, como acontece com trabalhadores que exercem a sua função dentro de cozinhas, por exemplo. Também temos as radiações ionizantes, que é o famoso raio-x. E quem adentra em áreas que tenham raio-x tem direito ao adicional de insalubridade. Temos os agentes químicos, como por exemplo o hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele está presente tanto em tinta com óleo, tanto em lixa, em tinta spray, e assim sendo ele acaba gerando o adicional de insalubridade por ele ser um agente e um solvente nocivo à nossa saúde. Temos também as poeiras e minerais e os agentes biológicos. Os agentes biológicos, para quem, por exemplo, trabalha com coleta de lixo, que vai passando e recolhendo os lixos das ruas. O lixo urbano, ele tem agentes insalubres. E assim sendo, quem trabalha com isso recebe o adicional de insalubridade. Enfermeiros, médicos que laboram em hospitais ou que contenham contato com pessoas com doenças infectocontagiosas também gera o adicional de insalubridade. Como eu falei anteriormente, quem adentra em uma área com calor excessivo gera a insalubridade.
Assim sendo, o oposto também, quem adentra em áreas muito frias também gera-se o adicional de insalubridade. Um grande exemplo é a câmara fria. Existem frigoríficos, grandes empresas que trabalham com câmaras frias. Essas câmaras frias geram uma boa polêmica já, porque majoritariamente quem não adentra de forma permanente, todos os dias naquela câmara, não teria direito ao adicional de insalubridade. Mas já existem alguns julgados dizendo que sim, há o adicional de insalubridade para aqueles que adentram de forma habitual, de forma eventual, esporádica, como por exemplo, um caminhão que chega e ele precisa descarregar todos os seus produtos direto nessa câmara fria. Então o trabalhador vai lá, pega a caixa, ele leva para dentro da câmara fria e aí, por esse entra e sai diversas vezes durante o dia, durante as suas horas de trabalho, gera sim um adicional de insalubridade. Bom, falando sobre o EPI, vocês acham que realmente o EPI ele inibe o risco? Não, ele não inibe o risco. Eu já vi várias pessoas falando que não entrariam com ação, que não tentariam um adicional de insalubridade porque eles recebiam o EPI. Não é bem assim. Vamos pegar um exemplo de um pintor. O pintor ele tem contato com os hidrocarbonetos que eu falei anteriormente, que são agentes nocivos para a nossa saúde. Então, eles precisam de EPIs para que isso não seja prejudicial para ele. Vamos supor que ele entre na empresa e a empresa entrega um pacote com 14 luvas para o trabalhador. Essas 14 luvas, elas têm que durar até o final do contrato, até o último dia de trabalho do trabalhador naquela empresa. Agora, vamos pensar que ele já está lá há 4 anos. Se ele está nessa empresa há 4 anos com o mesmo pacotinho de luvas que foi dado para ele no início do trabalho dele, sendo que a vida útil dessa luva é de 1 semana, a conta não fecha. Isso significa que mesmo que ele receba o adicional de insalubridade, né, ele receba o EPI, não significa que o risco dele está inibido, que não existe mais. Existe sim, e por isso há o que se falar em adicional de insalubridade. Bom, por hoje foi isso. Obrigada pela atenção e eu espero voltar em breve com novos temas pra gente conversar.